meus amigos. Eu vou dar encerramento a este capítulo, capítulo 17, Sede Perfeitos, que a gente já está estudando desde a semana passada, né? Tem muito item importante. E agora esses últimos itens, esses 3 últimos itens, né, do capítulo, também cada um deles dá um recadinho muito bom. O primeiro deles é o item 9, que eu vou abordar. O título dele é Superiores e Inferiores, e nos instrui a respeito do papel que temos que cumprir nas diferentes posições que nós ocupamos aqui na sociedade. E a palavra superiores aqui no nosso texto se refere às pessoas que ocupam os cargos de comando, que tomam decisões que impactam a vida das outras pessoas, que têm autoridade para mandar, para dar ordens. Então, estes são os superiores aqui no nosso texto. E também os inferiores se refere àqueles que têm que obedecer, que são os subordinados, os empregados, que não ocupam posição de tanto destaque social. Mas antes de mais nada, antes da gente entrar mesmo no assunto, né, do texto, nós temos que lembrar que essas palavras superiores e inferiores, quando se referem ao tipo de ocupação das pessoas, não são as mais adequadas, porque não refletem a realidade. São apenas designações próprias da nossa percepção ainda grosseira, né, de espíritos atrasados que ocupam aqui o nosso planeta de provas e expiações ainda, pouco desenvolvidos. Então, aos olhos de Deus, nós somos todos superiores, não importa o cargo que a gente ocupe, não é? Deus nos deu diferentes atividades para diversificarmos o quê? As nossas experiências e termos assim mais oportunidades de evoluir, de aprender, que aliás é esse o propósito da encarnação. Deus não tem assim filhos privilegiados que ele fala: ai meu querido, vai lá de férias na terra, vou te dar saúde, dinheiro, uma posição boa social, fica lá tranquilo uns bons anos. Não é essa a situação, não temos esse prestígio, né? Uns filhos e outros não. Tudo que nós temos, todos os potenciais que Deus nos permite usufruir aqui na Terra, são o quê? Oportunidades de atuação para que sejamos instrumentos dele, instrumentos de Deus, nas tarefas que realizamos e no convívio com o nosso próximo. Então precisamos compreender bem isso é um conceito importante. Então, se a gente tem a oportunidade de gozar de inteligência, saúde, até beleza, habilidades específicas, riqueza, autoridade para comandar, tudo isso são ferramentas que Deus nos proporciona com o objetivo de fazermos o bem, de contribuirmos conosco e também com os nossos irmãos. Quando nós utilizamos esses recursos unicamente para nós não estamos nos tornando instrumentos de Deus, nós estamos usando isso para enaltecer o nosso orgulho, não é? E quando a gente usa esses recursos para os propósitos para os quais eles nos foram concedidos, aí sim, estamos agindo como instrumentos de Deus para auxiliar, para ensinar, para encaminhar, para aliviar, proteger, proporcionar progresso. Então é uma verdadeira bênção para todo mundo, né? Então é importante a gente utilizar a nossa ferramenta não para a gente se ferir, para a gente acumular débitos, né? Mas sim para todos esses propósitos do bem. Então temos que ter essa consciência. No texto desse item 9, nós vamos ler assim: se Deus pergunta ao rico, o que fizeste da fortuna que devia ser em tuas mãos uma fonte, espalhando a fecundidade em seu redor, ele também perguntará ao que possui alguma autoridade: que uso fizeste dessa autoridade? Que males evitaste? Que progresso impulsionaste? Se te dei subordinados, não foi para torná-los escravos da tua vontade, nem dóceis instrumentos dos teus caprichos, da tua cupidez. Se te fiz forte e te confiei os fracos, foi para que os amparasse e os ajudasses a subir até mim. Então veja como está bem claro, né? O superior, entre aspas, estou usando essa palavra porque é o que estava no texto, né? Mas já bem compreendido. O superior, portanto, não deve desprezar nenhum dos seus subordinados e agir com eles como gostaria de ser tratado se as posições fossem invertidas.
Aliás, nós espíritas sabemos que muitas vezes, né, os papéis se invertem numa próxima encarnação. Isso é bem possível até de acontecer. Então, quando a gente está numa posição, tem que tomar cuidado, porque a lei do retorno existe, né? Mas se o superior tem deveres a cumprir, o inferior também tem, ou seja, o subordinado. E não são menos sagrados. Ainda que o seu chefe não corresponda com a proposta divina para a sua condição, a obrigação moral do subordinado é a mesma, porque a relação dele para com Deus e sua consciência não pode se alterar ou estar vinculada ao modo de agir dos outros. Então, essa desculpa da gente não corresponder bem no nosso cargo, porque também não somos bem tratados, porque também o chefe faz isso, faz aquilo. O nosso compromisso é com Deus e com a nossa consciência. A gente não pode, conforme a situação, agir de uma forma ou de outra. A gente tem o direito, sim, de procurar outro ambiente, não é? Alguma coisa que nos favoreça mais. Então, agir com correção, com responsabilidade, cumprindo as obrigações que a nossa ocupação pede, isso é um dever, como estava falando a Aléia. Devemos considerar que sofrer uma imposição injusta de um superior pode ser uma forma de expiação ou não, ou pode ser também uma forma de nos ensinar como não agir, não é? Porque como a gente falou, possivelmente a gente, nessa encarnação mesmo ou em outra, os cargos vão se inverter e a gente vai ter essa memória espiritual ou a memória aqui nessa encarnação mesmo de como não agir. Então tudo é aprendizado para a gente. E isso não é desculpa da gente se comprometer no nosso cargo, né? Então, para Deus, o que importa é como nós nos comportamos, no cargo que a gente estiver. Não importa qual é o cargo, e sim como nós estamos atuando. Bom, o segundo item que nós vamos comentar é o de número 10, chamado O Homem no Mundo. Esse item sempre é citado assim nas palestras espíritas, porque também traz um ensinamento importante. Então ele fala assim, né? O espírito protetor que dita esse item. Ele fala sobre como deve ser a nossa postura enquanto espíritos encarnados, que estamos mergulhados num contexto social, vivendo com pessoas diferentes, de diferentes graus de moralidade, passando por situações até muitas vezes difíceis. Então ele fala que a gente deve ter sempre um sentimento bom quando pede o auxílio de Deus e dos bons espíritos. Ele recomenda que a gente purifique o nosso coração, que não permita que pensamentos mundanos ou fúteis povoem as nossas mentes e nos perturbem. É o que a gente fala assim de viver em prece, né? Ou seja, viver numa sintonia elevada. Então, seja em qual situação for, a gente procurar bons pensamentos, bons sentimentos, pagar o mal com o bem, alguém que nos dirige pensamentos ruins, a gente não fazer essa sintonia negativa, a gente devolver, né, com pensamentos de confiança em Deus, buscar sempre uma sintonia. Então, esse Espírito nos incentiva a fazermos isso. Mas ele também nos alerta que não é porque ele está dando essa recomendação que é para buscarmos uma purificação, ou seja, que ele está dando essa orientação de purificarmos os nossos sentimentos e pensamentos, de vivermos em estado de prece, mas não é por isso que nós devemos viver uma vida mística, afastada da sociedade que foi proposta para essa encarnação. Então não é a gente se retirar, existe a lei de sociedade, né? A gente se ampara uns aos outros, porque cada um de nós já tem uma conquista. Já adiantou um pouquinho na inteligência, outro na moralidade, outro em alguma virtude, na humildade. Então, na convivência, a gente vai dando exemplos, vai também aprendendo com outras pessoas como agir ou como não agir. Então, não é para a gente pensar, não vou me contaminar com essa sociedade, né, impura desse mundo atrasado e vou ficar lá só rezando e numa vida mística. Então, vem esse conceito que assim, esse ensinamento desse item, que é para a gente ser um homem no mundo, ou seja, a gente conviver, a gente fazer as coisas que precisa, às vezes vai numa confraternização, a gente tem os nossos
os nossos deveres a cumprir, de trabalho, temos que atender os compromissos, enfim, ter paciência com uma pessoa e outra, mas não sermos o homem do mundo. Então ele faz essa distinção. Uma coisa é a gente estar aqui e tolerar e refletir e aprender, a outra coisa é mergulhar de cabeça na matéria e no que o mundo está propondo aí e sair, vamos dizer, com a proposta do mundo, da matéria. Aí não, aí é essa diferenciação que a gente tem que fazer, não é? Então a gente buscar estar na convivência, mas com a sintonia elevada, lembrando todos esses ensinamentos que nós temos no nosso anjo guardião, lembrando das recomendações de Jesus, né, que falou tanto sobre essa coisa da convivência, né, de amar ao próximo, da caridade, da solidariedade, enfim. A gente ser o homem, mais uma vez, né, no mundo e não o homem do mundo. Então esse é o ensinamento desse último capítulo. O terceiro e último item do nosso capítulo de hoje, o capítulo 6 de Perfeitos, é o item cuidar do corpo e do espírito. Nesse item, o Espírito Georges nos fala sobre a importância de cuidarmos do corpo material. Quando nós conhecemos a realidade do espírito, que é anterior e sobrevive ao corpo material, e que a nossa vinda à condição de encarnados é para aperfeiçoar o nosso espírito, nós podemos ficar com a falsa ideia de que o corpo não tem tanta importância e que não devemos dar muita atenção a ele, pois ele, uma hora ou outra, vai perecer mesmo. Alguns chegam até mesmo a pensar que castigar o corpo leva a maior evolução espiritual. Mas isso não é verdade. E este item e esse espírito nos falam bastante sobre isso. Deus nos concede o corpo físico, e quando por alguma razão ele deve ter uma condição especial que eduque o nosso espírito, Deus faz com que assim seja. Não precisamos nós mesmos buscarmos mazelas que Deus não nos impôs. Se temos um corpo saudável, é para que utilizemos ele para as atividades que Deus nos propôs. Enquanto encarnados, estamos aprisionados no corpo, necessitamos que ele esteja bem para que possamos atuar no mundo. Cuidarmos desse presente de Deus é uma forma de gratidão pela oportunidade da encarnação e uma maneira de continuarmos atuando na família, na sociedade, cumprindo os propósitos de Deus para nós. Então, nós recebemos um corpo para a gente atuar aqui na matéria, está também dentro daquele rol que eu estava falando, né? Que Deus nos dá, não só de saúde, inteligência, riqueza, comando, mas também a oportunidade de estarmos encarnados, atuando aqui, sendo instrumentos de progresso dos nossos irmãos, instrumentos de progresso desse mundo, né? Cada um na sua faixa de atuação. Então a gente só consegue se manifestar aqui porque a gente está encarnado. E cuidar do nosso corpo, então, é uma maneira da gente compreender isso, que aí a gente vai ter mais condição de se manifestar. Então esse foi o nosso estudo de hoje. Passamos rapidamente por 3 itens, cada um deles dá um recadinho importante, né? Que a gente possa refletir sobre isso. Como já foi falado, a gente não vai conseguir ser perfeito, porque perfeito é Deus nosso Pai, mas a gente ter nele a nossa referência e buscarmos sermos a perfeição relativa, a perfeição do Espírito que era possível para nós. Muita paz a todos. Agora eu faço já prece. Então vamos nos recolher para a gente encerrar essa primeira parte do nosso trabalho. Vamos nos lembrar de Jesus, dizer a Ele: Mestre querido, agradecemos a oportunidade de aqui estarmos, reunidos na nossa casa espírita Meimei, que nos acolhe com carinho. Pedimos que o Senhor esteja conosco, nos envolva na sua paz, Senhor. O Senhor conhece as nossas possibilidades, as nossas lutas. Pedimos o seu amparo e também dos espíritos amigos que aqui se encontram. Que o nosso trabalho, que se encerra agora na parte das palestras, possa ser também abençoado na parte dos passes, que cada um de nós receba aquilo que for necessário para o nosso equilíbrio, para o cuidado com o nosso espírito e o nosso corpo, para que saiamos daqui revigorados e encorajados para a nossa caminhada de aprendizado que o Senhor nos permite.